Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 16, versículo 19. Assim está escrito: melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Mais um ensinamento gravado por Salomão, no período em que vivenciou a sabedoria que Deus lhe deu para observar e analisar tudo aquilo que ele podia aprender lições e deixar registrado. E aqui está mais uma delas. Ele diz que é melhor ser humilde de espírito com os mansos. Então são duas qualidades aqui. Do que repartir o despojo com os soberbos. Nós encontramos, a palavra de Deus sempre traz um ensino sadio, mostrando e motivando a seguirmos pelo caminho da humildade e da mansidão. Este é o caminho por onde se pode trilhar sem ter nenhum acidente no percurso da caminhada, porque tanto a humildade quanto a mansidão vão encarregar-se de conduzir a cada um de nós da melhor forma possível, sem que venhamos a ter confrontos desnecessários para alimentar o orgulho, a vaidade, a soberba, a ostentação, a arrogância. Estas coisas são ruins, prejudiciais. Elas causam ferimentos em outras pessoas e elas também agem no nosso interior como se fosse um câncer corroendo a pessoa por dentro. Vai se autodestruindo, porque aquilo fica abrigado no coração. E a ira, o orgulho, a vanglória, a ostentação, ela só abriga-se no coração dos tolos. Porque aquele que anda pelo caminho da sabedoria, ele vai primar por escolher uma vida humilde, de espírito, não ter aquele espírito elevado, arrogante, questionador. Não. Ele vai ter um espírito que vai conduzi-lo no caminho desta humildade que é própria de quem tem experiência com Deus. O homem, quando se aproxima de Deus, o seu primeiro impacto, ele vem todo carregado destas coisas que pesam, que atrapalham. Mas, a partir do momento em que o Senhor trabalha na vida da pessoa e vai tirando dele as arestas e aqueles pesos desnecessários e vai fortalecendo a humildade de espírito e a mansidão. E então, quando a pessoa deixa-se trabalhar por estas virtudes de Deus na vida, então ele vai adquirindo experiências e vai crescendo no conhecimento diante do Senhor. Então diz que é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O soberbo é sempre alguém que sempre se coloca acima de tudo e de todos. É aquela pessoa que só vive de vantagem. Não tem nada prático, mas tem muita conversa, muita vantagem e que quando vai se avaliar, nada daquilo tem valor, pelo contrário, tem um peso negativo para a vida da pessoa. Palavra de Deus, no Salmo 138, o verso de número 6, o salmista deixou escrito a seguinte expressão: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. Ele se inclina, ele se importa,
ele dá atenção para o humilde. Mas ao soberbo, ou aquele que se deixa levar pelo orgulho, pela vaidade, pela vanglória, mas ao soberbo conhece-o de longe. Então, o Senhor Deus compromete-se em ajudar e atentar o humilde, e não o soberbo. E o soberbo fica para experimentar o resultado da sua escolha na soberba. E ele diz aqui, o Salomão, o seguinte: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. No capítulo 18 e o versículo 12 está assim, que diante da honra vai a humildade. Quer dizer, a humildade, ela precede a honra. Ela vai diante da honra, a humildade. Todo aquele que atenta para ser humilde de espírito, ele é colocado em lugares de honra. E ele também tem como companheiro os mansos. Então veja, humildade e mansidão são duas coisas interessantes que dá para se conviver juntos sem que uma sinta-se prejudicada pela outra. Quando nós observamos lá em Romanos, no capítulo 12 e o versículo 16, está escrito assim. Romanos 12 e 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. Acomodai-vos às humildes. Quando Jesus ensinou lá as bem-aventuranças, no chamado Sermão da Montanha, ele enfatizou esses dois pontos: espírito humilde e mansidão. Aqui está, no capítulo 5, versículo 3, diz: bem-aventurados pobres de espírito, quer dizer, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este foi o ensinamento de Jesus, portanto, válido, em concordância com o que Salomão deixou registrado. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, a primeira encontramos aqui no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a outra está no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, a mansidão. Essas duas virtudes, elas harmonizaram-se na vida de Jesus. Quando Jesus esteve por aqui, e que ele, relatando aos seus discípulos e aquelas pessoas que ali estavam, que o Pai tinha ocultado as coisas aos sábios e entendidos, segundo este mundo, mas revelado aos pequeninos. E ele vai discorrendo sobre esta revelação de Deus. Quando chega nos versículos 28 a 30 do capítulo 11 de Mateus, Jesus deixou gravado assim, Mateus escreveu: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Salomão deixou escrito: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, esta orientação, ela é válida
porque ela tem a confirmação em vários pontos da palavra de Deus, e é como ele começou dizendo, realmente é melhor. O que é melhor? Melhor quando fazemos a avaliação entre uma coisa e outra. Então, o que é melhor? É melhor ser, conforme diz aqui, humilde de espírito com os mansos. Mas melhor do que? Melhor do que repartir despojo com os soberbos. Porque onde há soberba, não há humildade, não há mansidão, não há respeito, não há consideração e, enfim, não há unidade entre aqueles que ali estão, porque o soberbo sempre quer se sobressair sobre os outros. Ele nunca se contém em igualar-se a outras pessoas e ficarem todos no mesmo nível, que isto é o que a palavra de Deus ensina para aqueles que servem ao Senhor. Ele diz, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, à medida em que eu considero outros superiores a mim, outros vão considerar-me superior a eles. Mas eu não vou observar que alguém me considera superior a ele, e isso vou me vangloriar. Não, porque tem outros que eu vou considerar superior a mim. E então vamos sempre ficar na mesma medida. Não vamos subir e nem descer. Vamos ficar todos por igual. Por isso que Paulo deixou escrito, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Só pode considerar o outro superior a si mesmo quem, na verdade, aprendeu ou aprende com este provérbio, que diz que é melhor ser humilde de espírito com os mansos. Então, quem tem a humildade de espírito e a mansidão, estes se dão bem. Eles têm como conviver juntos, diferente do soberbo. O soberbo nem entre eles mesmos, na soberbia que impacta a vida deles, mesmo entre eles não há acordo. Porque um quer ser mais soberbo que o outro. Um quer ostentar mais do que o outro. Então veja que na soberba, no orgulho, na ostentação, não há unidade. Mas quando a palavra de Deus diz que melhor é ser humilde de espírito com os mansos, não há questionamento, não há rivalidade, não há medição de força. Cada um sabe do seu posicionamento e a sua conduta diante de Deus e diante de outras pessoas vão identificá-lo como alguém que realmente aprendeu da maneira mais correta possível, como é possível viver e conviver entre as pessoas quando se deixarem levar por este caminho, procurando ser humilde de espírito. Humildade de espírito é não alimentar vanglória, vaidade, ostentação, grandeza pessoal. Não. Humildade, a pessoa reconhece e sabe quem ela é. E se alguma coisa diferente de boa lhe acontece na vida, ela sabe que aquilo se deve à ação de Deus na vida. E não é algo por merecimento. Porque tudo na nossa vida não é por merecimento, é por graça e misericórdia de Deus. Então, quando há a graça e a misericórdia de Deus, então nós podemos trilhar por este caminho, sim, com segurança e com certeza. Melhor é ser humilde de espírito. E se ainda não aprendemos, Jesus disse, aprendei de mim. Eu posso ensinar vocês a ser manso e a ser humilde. Manso e humilde de coração. Jesus tinha esta virtude na sua vida
e, portanto, colocou-se como aquele que poderia ensinar. E no convívio com as pessoas, eles iriam aprender de Jesus como ser humilde e como ser manso. Moisés aprendeu com Deus. A Bíblia diz que ele foi chamado o homem mais manso sobre a face da terra. Então, as pessoas que aprendem diante de Deus, eles aprendem de maneira correta. Quando observa-se que há pessoas entre o povo de Deus dominados pela soberba, pela vantagem, pela ostentação, logo se percebe que estas pessoas não aprenderam com Jesus. Eles aprenderam com o príncipe das trevas, que é alimentado pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade, pela ostentação, pelos holofotes. Quem aprende com Jesus fica de maneira discreta, porque aprendeu com Jesus, não é aquela pessoa que se levanta para se mostrar, para dizer a todo mundo quem é, o que faz, o que deixa de fazer. Não. Quem aprende com Jesus fica no seu lugar, tem a sua vida de maneira decente, simples e aprovada por Deus. E, portanto, quem dá testemunho de uma vida abençoada e correta são os outros que nos observam. Nós não podemos ficar criando vantagem sobre nós próprios. Não. Nós temos que viver de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Se tiver que dizer alguma coisa, diga ao estranho e não os teus lábios. Foi o que o próprio Salomão deixou escrito. Aquele que lisonjeia com seus próprios lábios, ele não tem nenhum valor naquilo que está dizendo, porque ele está se vangloriando a si mesmo. Mas aqui está, Deus abençoe o irmão Mário Bento, mas aqui está, melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com o soberbo. Despojo é quando alguém causa uma invasão, vai num determinado lugar, um arrastão, e arregimenta muita coisa, e depois vão dividir aquele despojo, aquilo que eles tiraram de outras pessoas, agora vão dividir. Mas entre os soberbos, eu disse, entre eles não há unidade. Um soberbo quer ser mais soberbo que o outro. Mas já entre o humilde de espírito e o manso, não tem isso. Eles convivem muito bem, mantêm paz, mantêm alegria, mantêm comunhão, pode caminhar junto, não tem nenhuma dificuldade. Já os soberbos não. Os soberbos, geralmente, ele caminha praticamente só porque ele é dominado por uma soberba. Porque ele não consegue colocar-se no tamanho dos outros. Ele sempre quer estar acima, maior, mais vistoso, mais aparentado. Mas tudo isto são frutos da soberba. E a palavra de Deus diz-nos que Deus não considera o soberbo. Ele rejeita, ele despreza o soberbo. Então nós encontramos que o Senhor atenta para o humilde, mas o soberbo, ele conhece-o de longe. Quer dizer, à distância dá para se conhecer quem é o soberbo. Soberbo é aquele que endurece a cerviz, que tem um coração endurecido, e na soberba este coração também é alimentado com o mal. Não pode ter bem num coração soberbo. E exatamente é o que Salomão nos ensinou, que é melhor ser humilde de espírito com os mansos. Sempre vai ter alguém para estar junto com quem é humilde de espírito, com quem é manso, com quem é maleável, é fácil de se conviver, de harmonizar, estar junto. Mas o soberbo não é assim. O soberbo é o contrário disso. Mas a palavra de Deus ensina que eu preciso ser
humilde de espírito com os mansos. E eles precisam ser também humilde de espírito e mansos com os demais. E quando fazemos assim, todos nós temos segurança, temos livramento, temos proteção, temos aprovação, graça de Deus, direção e conseguimos viver bem. Não vivemos em problemas, em dificuldades, acusações e ameaças. E isto aprendemos com Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, quando há a união do humilde de espírito com o manso, eles vão encontrar o descanso para o coração, o conforto, a alegria para o espírito, para servir a Deus, para juntos caminharem na mesma experiência. Então, que Deus nos ajude, que Ele dê-nos a sua graça, que jamais venhamos a permitir que a soberba venha se estabelecer no nosso coração e venhamos a querer nos vangloriar diante de outras pessoas ou nos mostrar superior a elas, porque diante de Deus ninguém é superior a nada. Nós temos a nossa medida. Superior a nós, só há um que é Jesus, é o nosso Senhor. E a Ele tributamos honra, glória, louvor, poder e adoração. Mas aqui fica um conselho. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Que esta lição fique gravada no nosso coração e caminhemos por essa direção. Humilde de espírito, caminhando junto com os mansos. E assim seremos ricamente abençoados pelo Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.